Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino. Eu sou o João da Purificação, estou aqui hoje com o Diego Quaglia e a gente está recebendo também pela primeira vez a Raíssa Ferreira, que é outra crítica de cinema, dessa vez para estar falando sobre um tópico meio abstrato, assim, acho que existe muito em conversa de rede social, né, um negócio mega nichado, mas que eu acho que a gente acaba esbarrando com frequência nisso e eu acho que vale a pena tentar definir o que seria, né, a primeira cinefilia, que também é o título desse programa, e que você vai descobrir o que é logo depois da abertura. Isso é pela Selma! E pelo Luiz! Você tá falando? E pelo fugitivo! Estragou a lista de Schindler! E o filme do Jack Chan! A Casa da Matriarca! Então vamos lá, eu queria começar perguntando para a Raíssa, que é a nossa convidada, e que ela já aproveitasse isso para se apresentar também. Se você já usou o termo primeira cinefilia, e o que vem na sua cabeça quando você usa esse termo? Oi, primeiramente, obrigada pelo convite, muito bom finalmente estar aqui, depois de muitas tentativas. Depois de muitas recusas. Eu sou a Raíssa Ferreira, sou crítica de cinema e tenho meu próprio site, escrevo na Filmes e Filmes e no Feito por Elas. Eu acho que eu nunca usei o termo primeira cinefilia, pra falar bem a verdade, assim, eu acho que não é uma coisa que eu costumo falar. Talvez em debates, em cineclube, no começo que eu comecei a falar de cinema mais, assim. Mas não me lembro, assim, de nos últimos tempos ter usado isso. O que vem na minha cabeça é mais esse debate, né, de rede social, ou então pensar, assim, da primeira cinefilia do que eu penso da minha geração, talvez, assim, que as pessoas costumavam falar que alguns amigos, assim, algumas pessoas que eu conheço falavam que o Nolan foi a porta de entrada para a primeira cinefilia, assim, da minha geração, principalmente com o Memento, né? Que foi um filme cult aclamado da nossa juventude, assim, que levou para drogas mais pesadas depois. Eu penso muito nisso, assim, na primeira cinefilia sendo esses filmes que meio que atraem de alguma forma, por serem, sei lá, classificados como mais difíceis, complexos, ou enfim, cult, né, alguma coisa do tipo. E aí vão te levando numa cadeia de outros filmes que são parecidos e colocados nessa mesma caixa, e aí você vai entrando mais nesse mundo. Eu penso muito nisso, assim, eu penso em gente mais nova, em filmes assim. Eu concordo, eu acho que a primeira cinefilia, né, do jeito que a gente fala, e quando a gente usa o termo em rede social e tal, tá muito atrelado a esse estágio, né, inicial de quando a gente tá descobrindo o cinema e tal. E eu acho que é legal o que a Raíssa falou, de tipo, é a porta de entrada, ao mesmo tempo que também vira uma porta de limite, uma certa porta de saída, né? Porque quando a gente entra nesse mundo da primeira cinefilia, né, a gente tá descobrindo essas coisas novas, a gente começa a desenvolver uma visão meio normativa de cinema, né? Não sei como é que foi pra vocês e tal, mas acho que todo mundo que começa a entrar no mundo cinéfilo, assim, e vai descobrindo algumas coisas, passa a recusar coisas que gostava antes, sabe? Seja estilo, fórmula, ou até determinados gêneros, né, que a gente associa muito ao filme popular, né, e aí muita essa ideia do que é popular é necessariamente ruim, e aí, tipo, depois a gente vai mergulhando mais fundo nisso, aí depois a gente fica numa recusa dessas primeiras coisas cinéfilas, né, tipo, o pessoal que gosta de Tarantino e acha Tarantino o melhor diretor do mundo, que esse povo não sabe de nada e tal. É engraçado porque, tipo, são muitas primeiras cinefilias, né, quando a gente para pra pensar. Inclusive, David, eu tava pensando, quando você falou do tema, né, que talvez exista uma primeiríssima cinefilia antes da primeira cinefilia, sabe, assim. Eu tava pensando sobre isso, e eu comecei a pensar que eu sempre gostei muito de ver filmes, sabe. Quando eu era criança, ver filmes era uma das poucas coisas que me distraía, né. Tanto é que a minha avó comentava que quando eu parava à frente da televisão era a única vez que eu ficava quieto, assim, sabe? Que eu ficava quieto vendo alguma coisa quando era na frente da televisão. E eu comecei muito a gostar de filme vendo fita da Disney, das animações da Disney, sabe? Foi uma das coisas que me fez gostar de cinema. Fita de desenho animado, etc e tal, sabe? E aí isso foi me levando pra outros lugares, né? Tipo, ver comédia e cinema de ação foi uma das primeiras coisas que me fez gostar muito de cinema. Eu via tudo que era de comédia, tudo que era filme de ação. E eu via todos os filmes no geral que passavam na televisão, sabe? Mas comédia e filme de ação é o que eu procurava. Mas eu via todo tipo de filme na televisão. E eu fui procurando outras coisas, etc e tal. E acho que quando eu tava entrando no ensino médio, um filme que marcou isso, tipo, há uma certa noção de cinefilia, foi Donnie Darko, que eu sempre falo. Que eu vi Donnie Darko, e o Donnie Darko fez eu pensar, eu quero ver mais filmes sérios, adultos, um clássico, sabe, assim? Exatamente. E aí, por conta disso, foi na mesma época que eu ganhei um box do Poderoso Chefão, que eram os 3 filmes que vinham juntos.
E aí eu pensei, nossa, esses filmes mais pesados, mais violentos, filmes de máfia, sabe? Eu sempre fui um moleque que gostava de faroeste. Eu sempre vi muito faroeste na televisão. E por causa disso eu conheci Meu avô falou pra mim. Eu fui pra casa do meu avô um dia e ele falou do Era Uma Vez no Oeste. E aí eu fiquei com esse filme na cabeça. Eu não vi esse filme nessa época. Eu fiquei com ele na cabeça, porque ele falou que é um faroeste e tal, foda, não sei o quê. E aí, entre isso, pra conhecer esse filme de máfia, eu fui num sebo uma vez, e esse cara do sebo, ele fez umas cópias piratas pra mim do Scarface, do Era Uma Vez na América, do Scarface, Era Uma Vez na América, do Taxi Driver, e acho que tinha o Gosto de Sangue, dos irmãos Coen. Porque eu falei pra ele que eu queria uns filmes mais pesados, assim, sabe? E aí me começou o negócio, assim. Eu acho que tem uma coisa que você falou aí que é meio que a chave, acho, desse começar a pensar. Que você falou, eu queria ver uns filmes mais sérios. Eu acho que essa parada da primeira cinefilia talvez seja muito atrelada a esse negócio da gente... Todo mundo vê filme, cinema é uma coisa, tipo, presente na vida de todo mundo, de uma forma ou de outra. Isso. E a gente... Eu era a mesma coisa, eu era uma criança que via filme da Disney desde neném. E a minha mãe ficava deixando Branca de Neve em looping e eu sabia todas as falas de cor, porque era a única coisa que prendia a minha atenção. Mas existe aquela chavinha do ponto de virada que não é pra todo ser humano, mas pra alguns, né? Que a gente começa a gostar tanto de cinema que a gente quer levar ele a sério, vendo filmes mais sérios, que a gente pelo menos vai considerar naquele momento, né? Naquele momento inicial. Eu acho que é esse momento de virada ali que vai virar de um simples lazer pra um hobby, né, o cinema. Sem e aí dúvida. a gente quer ver filmes mais sérios porque a gente quer levar isso mais a sério na nossa vida, né? Uhum. Mas será que isso também não é um estalo que vem da infância? Tipo, essa busca por coisas mais sérias? Porque eu lembro que quando eu era criança, eu também assistia muito filme, né? Tipo, era obcecado com televisão e tal. Esses tempos eu até encontrei, tipo, o filho da mulher que cuidava de mim quando eu era mais novo. Ele comentou que, tipo, ele se assustava que eu sabia os comerciais de cor, esse tipo de coisa. E eu lembro quando eu era criança, assim, que eu vi, tipo, a inteligência artificial na Globo, assim, quando eu tava na casa da minha avó. Eu lembro. E eu senti que eu tava vendo uma coisa diferente, assim. E aí, tipo, muito tempo da minha vida, tipo, eu corri atrás dessas coisas que eram diferentes pra buscar essa sensação, sabe? De estar vendo essa coisa que eu não sabia explicar o que era, né? Aí, tipo, depois, revisitando o filme, entendi, né? Que é esse senso de melancolia, essa tristeza, assim. Mas me pegava muito, sabe? Tipo, o rosto do Rei Lee Joel Osment, assim, e o quanto ele parecia triste, querendo se relacionar com a mãe dele. Eu vi, é aquela coisa que você vê criança, você não entende bem o porquê, mas você sente que tá vendo uma coisa diferente, Não, né? isso existe mesmo. E eu acho que, tipo, isso vira um ponto de... Vira um ponto de ruptura, assim, de como você se relaciona com o cinema, né? Eu acho que pra muita gente, às vezes, não rola esse estalo, porque muita gente, tipo, acaba só vendo as mesmas coisas, né? Eu acho que depende, tipo, do quanto a pessoa tava vendo televisão, ou do que os pais dela assistiam e tal. Inclusive, David, pra você ver como nenhuma experiência é individual, né? Eu lembro quando passou aí na Globo, eu chorei muito vendo aí. Eu também fiquei com essa sensação, caraca, que filme é esse, sabe? Assim, que filme opressivo, sabe? Assim, coisa sofrida, sabe? Eu também fui muito arrebatada por ele quando ele passou na televisão. Total. Então, é foda isso. Nossa, olha o marco geracional. Total marco geracional, né? Passando na Globo. E aí tinha essas coisas. Eu lembro quando o Carrie passou no SBT, o primeiro, né? Eu já tinha visto aquele que era o piloto de televisão, né? E aí quando eu vi o primeiro filme, eu fiquei, caramba, cara, assim. Eu fiquei muito... Aquilo me soou muito aterrador. Eu lembro quando Marcas da Violência do Cronenberg passou no Supercine. Esse filme me deu uma sensação de uma coisa que eu tô vendo alguma coisa diferenciada, assim, sabe? Assim, alguma coisa no filme ela é diferente pra mim, né? Nossa, eu tive isso também com Sobre Meninos e Lobos, quando passou nesse Sim, nossa, Sobre Meninos e Lobos total, caramba, assim. que negócio, né, que eu tô vendo aqui. Tipo, olha como o mundo é, né? Que coisa densa, né? Assim, você nem sabe porquê, né? E assim, falando de filme brasileiro um pouco, assim, que é engraçado, que o filme brasileiro sempre foi uma coisa presente na minha vida, mas esses filmes tipo Turma da Mônica, Menino Maluquinho. O primeiro filme que eu tenho lembrança de ver no cinema foi o Castelo Rá-Tim-Bum filme. Assim, que eu até comentei isso no podcast sobre o Castelo Rá-Tim-Bum filme, etc e tal, assim, né? E eu vi esses filmes pra criança no cinema brasileiro, tipo Tainá, eu vi no cinema, etc e tal, assim. Eu né? vi lembro... numa pré-estreia com a própria Tainá, inclusive. Sensacional! Que sensacional, que sensacional. Eu acho que eu vi o Tainá 2 no cinema também, que é com o Cadu Moriterno. Eu tenho lembrança disso, assim. Acho que o 2 eu vi no cinema também. Assim. Daqui a pouco uma vez eu almocei com a Tainá. Ela é minha vizinha. Ela é minha vizinha.
Não, mas é foda, porque e eu lembro que foi uma época que a Globo começou a passar muito filme brasileiro. Inclusive, até descobri isso esses dias, que isso foi meio um acordo quando a Globo contratou Roberto Farias. Ele meio que começou a forçar pra Globo botar mais filme brasileiro, que foi a época da criação do Canal Brasil também, na TV Paga, na época que a TV Paga começou a ser um big deal também, e eles começaram a passar filme brasileiro, tipo, 1h da manhã, etc e tal, Intercine Brasil, e tinha aquela semana do cinema brasileiro, né, que eles passavam esses filmes, tipo, Homem que Copiava, Homem com a Cidade de Deus, lançou e tal, e eram filmes que eu via, e aqui em casa o pessoal sempre viu muito novela, né, minha avó, minha bisavó, é uma casa da novela, né? Então, eu tinha uma familiaridade com o audiovisual brasileiro. E eu lembro que teve uma vez que a Cultura, ela tinha uma sessão de filme brasileiro também, de sábado à noite. Eu lembro que eu vi o Garotos do ABC, do Caio Rauschenbach, que eu achei um filme muito esquisito, assim. Que eu fiquei, caraca, o que tá acontecendo nesse filme? Eu tive isso com Viagem de Chihiro passando na Cultura também. Cara, e eu fiquei tipo assim, por que as pessoas falam desse jeito? Por que esse filme é assim, sabe? Que coisa viajada. E foi a primeira vez que eu fiquei, tipo, eu não sei se eu tô gostando disso ou se eu não tô gostando disso, sabe, assim. E aí isso me despertou algo, e o filme não saiu da minha cabeça. Quando esse filme surgia, eu não sabia o que falar dele, porque eu não sabia se eu gostava ou se não gostava dele, sabe, assim. Isso me marcou muito, assim, sabe. Esse senso de estranhamento, sabe, de ver alguma coisa que pela primeira vez não é algo tradicional, sabe, assim. Eu lembro que tinha uma sessão da Globo que era logo depois do Jô, sei lá, acho que Corujão, não lembro. E toda segunda-feira passava filme brasileiro, era só de segunda-feira. Isso mesmo. E aí, eu fui uma criança, adolescente que tinha muita insônia, muita ansiedade, não dormia. Assistia até o Telecurso 2000 e só depois eu conseguia cochilar. E eu lembro que numa dessas vezes eu tava assistindo e começou a passar Central do Brasil. E foi o filme que me pegou muito, assim. E eu senti esse sentimento bastante romântico aí que a gente descreveu de ser arrebatado pelo cinema, assim, sentir uma coisa diferente. Eu chorei, fiquei muito emocionada. Eu acho que eu era bem nova, inclusive quando passou. E eu fiquei maluca, assim, porque eu falei, nossa, tipo, é isso, assim, eu fiquei, sei lá, em busca desse sentimento depois em todos os filmes que eu assistia. E eu tenho a impressão de ter sido a primeira vez que eu tive esse contato com um filme brasileiro. Porque eu cresci numa casa em que cinema era uma coisa importante, mas que não tinha tanto esse contato com o cinema brasileiro. Se não fosse a televisão, assim, passar... minha mãe, ela alugava muito filme, mas ela passava longe de filme nacional, assim, sempre. Foi a televisão que me apresentou. A gente cresceu ouvindo o bordão, né? Tipo, de filme nacional não presta. Exato. Então, e minha mãe, assim, fã de Brian de Palma, dublê de corpo, então não era nem o clichê da putaria e tal. Ela só simplesmente era preconceituosa. Acho que até hoje é um pouco, assim. Melhorou e tal com os anos, mas no começo, assim, nem música brasileira minha mãe não escutava. Então, foi um pouco a televisão, assim, que me apresentou e eu fiquei maluca de ir atrás, de entender, né? E aí, nossa, quem é Fernanda Montenegro, né? Começar a querer saber essas coisas e ver outros filmes e tal. E foi um pouco isso que me despertou. Que eu acho que, né, que você falou que nem todo mundo sente isso, porque talvez não tenha contato com coisas diferentes e tal. Mas porque também, hoje em dia, as primeiras cinefilias, né, os jovens de hoje, também tem essa possibilidade, né, que a gente tinha de estar mudando de canal e descobrir um filme, né? Sem querer, né? Porque hoje em dia eles têm tanto poder, né, de escolha do que eles vão assistir e tudo mais, ou de não prestar atenção e tudo mais, que eu acho que é bem mais difícil eles descobrirem sem querer alguma coisa. A gente tinha locadora, a gente tinha um monte de coisa, né, que possibilitava ser arrebatado por uma obra que você nem imaginava, né? Uma coisa que não existe mais, eu tava até comentando isso em Cal esses dias, que não tem mais como existir, tipo, essa experiência coletiva de todo mundo ver uma coisa juntos, né? Tipo, eu lembro quando passou o Cidade de Deus na Globo, e aí, tipo, todo mundo na escola comentava, né? Tipo, nossa, aquela parte lá que o cara pergunta se ele quer levar um tiro na mão ou no pé e tal. Só que hoje em dia, tipo, isso não acontece mais porque você não tem mais esses eventos, né, que aconteciam na televisão. Eu acho que até, sei lá, quando a gente pega o começo da era dos streamings, ainda tinha isso, né? Eu sempre conto essa história que, tipo, a mãe crente de um amigo meu, na época de escola, tipo, assistia Orange is the New Black, assim. Tipo, todo mundo tinha mais ou menos a mesma zona de coisa pra assistir, né? Hoje em dia é tudo tão diversificado, assim, tipo, é tudo tão espalhado entre os streamings, né? Cada um assiste uma coisa diferente e não tem mais essa coletividade também, né? Acho que a última vez que isso aconteceu foi Game of Thrones, talvez, né? Mas eu também não participei, então eu não sei dizer até que ponto isso chegou, assim, se, tipo, gente na escola
comentava, mas eu imagino que sim. Né? Ah, comentava. E eu acho que tem uma coisa também que marcou muito essa época, que foi... Eu usava muito o computador da minha tia. Ela deixava eu ficar um tempo no computador mexendo, jogando joguinho, clique jogos, essas coisas, sabe assim? E eu sempre fui um moleque que eu pesquisava muito, sabe? Eu tinha esse hiperfoco no cinema e desenho, essas coisas, sabe? E eu ficava pesquisando, tipo, curiosidades de filme, sabe? E eu comprava muito almanaque do cinema... E etc e tal. Eu roubava a revista Monet que tinha na minha escola. Sim, revista Monet, David, eu comprava, sim. Que era, tipo, os 10 melhores vilões do cinema, lá, etc e tal, assim, né? E via, tipo, assim... Eu conheci Scott Pilgrim por uma matéria da revista Monet, acho que era a revista sobre Star Trek, assim. E essa matéria era muito boa, porque, tipo, essa edição foi muito boa. Porque falava de Scott Pilgrim, e aí, tipo, tinha uma notinha de rodapé dizendo que ia estrear Hora de Aventura, né? E aí, tipo, são esses dois fenômenos, assim, também. Não, e não só isso. Eu lembro quando a gente começou a ter TV a cabo, eu ia o que ia passar na TV a cabo, nos canais lá, nas revistas da TV por assinatura, pra ver o que me interessava pra eu ver, assim, sabe? Então, eu acho que é uma dessas coisas que começa a aflorar em você um gosto pra ir a mais, não é só ver o filme, sabe? Aí procurar mais sobre aquele filme, procurar mais curiosidade, alguma coisa. Eu lembro quando você falou sobre Meninos Lobos, eu lembro quando um DVD que eu ganhei foi o DVD dos Bons Companheiros. Os Bons Companheiros foi um dos filmes que eu vi e fiquei, caramba, esse filme é perfeito, sabe? Assim, eu fiquei muito alucinado com o filme, assim. E aí eu fui procurar curiosidade sobre o filme e etc e tal. E aí ficou muito nisso, assim, sabe? E também é um momento que eu não sei, a Raíssa e o David, eu imagino que seja parecido, a gente começou a procurar conteúdo de cinema na internet também, sabe? Sim. E aí você quer ir em vários lugares, tipo Omelete, Cinema em Cena, a Isabela Boscov fazendo Veja Cinema, sabe? Essas coisas, assim, eu caí muito nisso, assim, sabe? Assim, eu lembro quando eu vi, sei lá, Gantori na época, eu fiquei alucinado, eu caí num vídeo da Isabela Boscov falando sobre o filme, sabe? Assim, foi nisso, assim, sabe? Eu vi o podcast Cinema em Cena, que tinha aquelas discussões do Cinema em Cena, sabe? Na época tinha a Larissa Padrão, sabe? E o Heitor Valadão, Renato Silveira. E isso foi meio formando certas... Não vou falar tendências, mas certos lugares comuns que eu fui descobrindo, sabe? Sobre cinema, assim, sabe? Diretores, sabe? Eu descobri... Eles faziam um especial de diretores, aí eles falavam do John Carpenter, aí eu ia atrás de ver os filmes do John Carpenter, aí e outros caras assim, sabe? Foi o começo que eu comecei a baixar filme na internet também, por exemplo. Sim. Eu tinha muito isso de pesquisar, eu não tinha nenhum site, nenhum crítico, nada assim que eu me lembre, que me marcou, assim, mas eu pesquisava muito por isso, assim, ator que eu gostei em tal filme, diretor que eu gostei, e aí eu ia querer ver mais e tal. Eu lembro, teve uma fase, assim, que eu era adolescente que eu gostava de algum ator, eu ficava procurando os filmes que ele ia fazer, achava o trailer, ficava assistindo o trailer, aí tentava descobrir quando que vai chegar no Brasil o filme, ficava pesquisando e tal, e não era tão fácil, assim, essas informações naquela época. Eu também não sabia os canais certos que procurar, assim, né, tipo, não tinha, sei lá, o Twitter, né, pra ver isso e tal, isso bem antes, assim, né, falo quando eu tinha computadorzão de tubo, assim, só no escritório que todo mundo compartilhava, assim, né, bem primórdios, assim. E eu fazia muito isso, eu pesquisava a pessoa que eu gostava e ia ver o que ela tava fazendo. Aí comecei a ter diretores que eu gostava. Por exemplo, o diretor que foi queridinho, né, da minha adolescência foi Tim Burton, que eu era viciada. Ah, sim, nossa, que é um clássico. O Tim Burton foi o meu primeiro diretor favorito, o Tim Burton. Eu acho que foi o meu também, porque a minha mãe, ela tinha as preferências dela, meu pai também. Meu pai, por exemplo, é fã de Tarantino forever, assim, nunca saiu dessa fase. Ele tá lá até hoje. E então eu gostava, eu conhecia, mas o Tim Burton, ele falava comigo, né? Tipo assim, era diretamente ali, né? Eu cresci vendo Estranho Mundo de Jack quando era criança, pegava várias vezes na locadora. Nós que fomos crianças esquisitas, né? Tipo, ele era o pai da gente. Nossa, e aí, olha pô, só. eu cresci, aí eu entendi que aquilo era um cara que fazia filmes, e aí, pô, emo, né? Sei lá, várias coisas acontecem, você começa a se identificar com o visual, com a narrativa, aquilo tá conversando muito com você. E aí eu queria saber tudo, né? Então, pô, tinha várias fotinhos que eu ficava salvando no computador do Tim Burton, das coisinhas, pesquisando os filmes que ele ia fazer. Eu tinha que ver todos os filmes que ele fazia, tipo... Até hoje eu tenho uma coleção de DVD dele que eu parei em algum momento, porque, né, não dá mais pra fazer isso comigo mesma. Mas quando eu era jovem, eu tinha que ter os filmes, assim, e tal. Até os que ele produziu, né? Eu comecei a entender a participação de cada um no cinema.
muito por causa disso também, né? Porque eu tinha muito interesse no que ele fazia. Então eu comecei a pesquisar pra ver qual que era o papel de cada pessoa, né? Por que ele fez um filme, não foi ele que dirigiu, ele fez o quê? Isso daí foi que me iniciou muito, né, de entender como que o cinema funcionava e querer fazer alguma coisa com o cinema também, né? Porque aí é o outro estágio, né? Que já é mais avançado, que você já não basta só você gostar, né? Você também quer estar fazendo parte daquilo, né? Com certeza. Não, o Tim Burton foi muito isso comigo também, né? Eu lembro que ele foi o primeiro diretor que eu reconheci, tipo, ele é um diretor, sabe? Porque eu vi foi no Noiva Cadáver, que eu vi Noiva Cadáver, aí eu vi Beetlejuice na mesma época perto de passar na televisão, e eu descobri que eles eram filmes do Tim Burton, e eu já tinha visto Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu também já tinha visto o Batman dele, assim. Aí eu fiquei, caraca, esses filmes são feitos pela mesma pessoa? E eu comecei a ver que os filmes tinham meio a ver entre si, a sabe? Mesma cara, assim, né? Uma cara. E o Tim Burton é um diretor daqueles que, nessa coisa do autoral, é o que tem isso de forma mais, na cara, assim, sabe? Descarada, assim, sabe? Então, mais uma grife estética, né? Isso, você olha assim, olha só o filme do Tim Burton. É muito perceptível, é muito perceptível. E aí você vai vendo isso, vai se identificando com isso. Eu lembro que quando passou Marte Ataca na televisão, eu pirei também quando passou Marte Ataca, tal, etc e tal. Assim, e por causa disso eu fui reconhecendo, tipo, o que é um diretor, o que um diretor faz, o que um diretor não faz, quem são outras pessoas da equipe do diretor e tal. Lógico que isso muito superficialmente, mas foi o primeiro vislumbre disso, e de me interessar por saber um diretor e até os diretores. E aí fui surgindo outros diretores. Acho que esses diretores, tipo Tim Burton, Spielberg, que é um diretor tipo, que a Globo fala o nome, sabe? Uma produção de Spielberg, sabe? Até quando ele só produz, sabe? Tipo, eu lembro quando passava o Gasparzinho na televisão e falava uma produção de Steven Spielberg, Gasparzinho, sabe? Assim, e ele produzia o filme só. E a gente ficava sabendo disso, sabe? Assim, aí isso dava curiosidade de você atrás de outros nomes e reconhecendo os diretores, etc e tal. E o Tarantino também foi um dos primeiros diretores que eu reconheci, assim, sabe? De ir atrás de outros caras, assim, sabe? Eu acho que justamente por conta disso, né? Tipo, por esse efeito, tipo, essas foram as primeiras pessoas que eu conheci. Conforme a gente vai, tipo, conhecendo mais coisas de cinema, a gente tende a rejeitar. Total. Justamente por uma ideia de superação, assim, né? Tipo, antes, quando eu era mais novo, eu conheci o Tim Burton. Aí agora, sei lá, eu dei um Google aqui e descobri que o Tim Burton é o expressionismo alemão. Então agora eu gosto do Fritz Lang. Nossa, eu gostava do Tim Burton, sabe? Fica nessa recusa. É engraçado isso, porque a gente tá. Será que isso era bom mesmo ou será que ela era jovem demais? Exatamente, né? Tem essa coisa, assim, de tipo, não só o que o jovem gosta, mas o que a maioria das pessoas gosta, né? A gente descobre que muito mais gente gosta do Tim Burton do que gosta do Fritz Lang, né? Então é muito mais legal pra gente só gostar do Fritz Lang, assim. E quando alguém falar Tim Burton, a gente, Tim Burton, sabe? E ele veio primeiro, então ele logicamente é melhor, né? A gente tem essas superficialidades, né, de pensamento, sabe? Como se as coisas fossem lógicas, assim. A primeira cinefilia tá muito nesse lugar, né, de querer ser diferente também, né? De, tipo, você querer encontrar, você quer ser o escavador do ouro, né? Você quer achar o negócio que te faz ser muito foda porque você gosta, porque você achou que você vai chegar e falar, não, mas eu gosto disso aqui. Todo mundo vai falar, nossa, mas isso daí eu nunca vi. Dá pra dizer que nem toda a primeira cinefilia é uma síndrome do underground, nem toda síndrome do underground é uma primeira cinefilia, mas elas são muito parecidas, né? Eu não sei hoje em dia, falando bem a verdade que eu não conheço, né, a geração atual, assim, como é que é. Mas eu lembro que quando eu era adolescente, essa parada do síndrome do underground era muito forte. Acho que foi por muitas gerações, sempre assim, fica. né? Vai mudando, eu acho que os nomes, mas sempre tem isso da síndrome do underground, né? Assim, a gente sabe muito bem que essas 3 pessoas que estão nesse podcast já tiveram por muito tempo síndrome do underground. Então, vamos fingir que não. Não dá, sim, né? super, demais. Eu acho, o que eu ia falar é que eu acho que uma das provas que a gente vai amadurecendo nesse sentido do nosso lidar com arte, né? Você percebendo que tem certas coisas que você gostava no passado, nessa primeira cinefilia, e que quando você revê hoje, você vai continuar amando e tudo bem, pode continuar favoritas da sua vida, que você pode continuar maravilhosas e tudo bem. E tem outras coisas que você gostava muito e que você amava, mas não vão ser as mesmas coisas hoje em dia, você pode ter uma opinião diferente dela, sabe? Não existe uma regra disso, sabe? Isso vai acontecer com algumas coisas, outras coisas não. Tem coisas da sua vida que você não vai rejeitar, mas hoje em dia você vai ter uma ideia diferente delas, e você vai ter uma relação mais distanciada, mais negativa delas. E tem outras coisas que você vai continuar tendo uma relação muito positiva, mas por outros motivos, sabe? Que vão ser agregados a você, sabe? Por exemplo, a Raíssa falou do Central do Brasil.
Então, no Brasil também foi um dos primeiros brasileiros que eu vi, que eu gostei muito, sabe? Eu não revi ele há anos, sabe? E eu sempre fiquei pensando, pô, Zé do Deus, é tudo isso mesmo, etc e tal. E aí eu revi o filme recentemente, eu achei um filme maravilhoso, assim, sabe? E por outro lado, eu vi o Cidade de Deus esses tempos atrás também, que é um outro filme que me marcou muito na primeira cinefilia. Eu sempre fiquei assim, nossa, será que é tudo isso? E eu revi e eu não achei tudo isso. Eu achei um filme legal, só ok, sabe? Tipo, questões com ele revendo, sabe assim. Mas tem outras coisas que você vai levar pra vida. Por exemplo, eu lembro quando saiu The Dark Knight, do Nolan, do filme do Batman, eu fiquei enlouquecido com o filme. Até comprei uma blusa do Coringa, assim. Eu achei muito foda mesmo, assim, sabe? Foi um filme que, tipo, eu sempre fui fã do Batman, né? De todos os filmes, eu via bastante, eu via desenho do Batman, etc. Sempre uma personagem. A parte eu vou ter que cortar, né? Sempre foi meu herói favorito. Sempre foi meu herói favorito. Aí, Raíssa. Eu sempre achei ele muito sexy. E aí, que curioso. E aí teve isso. Xismo na mercadoria, né, cara? O que ele não faz com o nosso cliente? E aí teve o filme do Dark Knight, eu achei muito foda. Eu lembro que na época foi uma unanimidade, assim, dos meus meios, todo mundo amou o filme, sabe? Assim, lógico que a gente só ouve, eu ouvia muito na época essas coisas, tipo, a época, né? A gente ouvia Jovem Nerd, Cinema com Rapadura, essas coisas aí, era só elogios, né? Assim, né? Mas é um tipo de filme que também figurou aquele livro de 1001 filmes pra se ver antes de morrer, né? Então ele teve um consenso maior. Então, mas foi uma unanimidade na crítica toda, nessa crítica mainstream geralzona, assim, que é o que eu conhecia, homogênea e tal, assim, todo mundo amou o filme. Não só esse pessoal nerd que eu tô falando, mas todo mundo. E era um filme, eu achei muito foda o filme. E eu fui rever com o tempo e eu achei um filme, revi inclusive pra ver o Oppenheimer, né? E eu achei o filme legal, mas só, sabe? Não me marcou muito. Tive várias questões com o Nolan e tal, assim. Tive várias questões que eu vi no filme que eu acho problemas, tal, assim. E o Nolan é um diretor que eu gostava muito, só que a partir, eu não sei, do terceiro Batman, do Interestelar, assim, tal, assim, ele foi um diretor que foi me perdendo, assim, sabe, assim. E aí depois com o tempo fui repensando alguns filmes dele, assim, sabe? Na verdade começou a rolar no Inception, que o Inception na época o pessoal amou. E eu não achei tudo isso, o Inception, assim. Inclusive, essa coisa de identificação, né? Eu lembro quando eu vi uma crítica do Marcelo Hessel no Omelete, que falava que o Inception não era tudo isso, fiquei, caramba, olha só, eu me identifico com isso, tal, não sei o que, esse cara, meu Deus, assim, tal, assim, realmente eu também não achei tudo isso o filme e tal. E aí, e depois, quando, assim, o filme meio que saiu da minha vida, assim, saiu da minha cabeça. Mas, porém, um dos primeiros filmes que me fez cinéfilo foi o De Volta ao Futuro, sabe? De Volta ao Futuro, sempre que eu revejo o filme, eu amo o filme e acho maravilhoso. E, por exemplo, o Colateral é um filme que eu via muito no SBT. Assim, eu via muito no SBT Colateral. E é um filme que eu amava, tanto é que foi um dos primeiros DVDs que eu comprei, etc e tal. Foi um dos meus filmes adultos, assim, que eu me apaixonei. E até hoje é um dos filmes, assim, da minha vida, tá? Top 20, meu, etc e tal. Mas como é o meu cineasta favorito, etc. Então acho que tem algumas coisas que vão ficando pelo caminho, algumas coisas que continuam na sua vida, só que os motivos que você amar essas coisas vão sendo agregados com o seu amadurecimento como cinéfilo, como pessoa que ama cinema, arte, etc. Eu acho que os diretores que mais funcionam e tipo, que marcam essa fase de uma primeira cinefilia, né? Justamente esses diretores que eles conseguem unir um apelo popularesco com tipo, algum tipo de sofisticação visual, né? Alguma marca mais autoral. Assim. Por isso que é tão comum quando a gente tá entrando no cinema, a gente gostar de um cinema tipo Quentin Tarantino, Martin Scorsese, né? Por exemplo, eu ainda amo o Scorsese até hoje, né? O Tarantino, eu quero rever vários filmes. Mas, tipo, eles são esses diretores que, tipo assim, a gente sente e percebe que esteticamente eles estão fazendo uma coisa diferente, mas eles estão, tipo, muito nessa lógica convencional da narrativa hollywoodiana, né? Então, tipo, é muito mais palatável pra gente quando a gente tá nesse período de transição, de conhecer coisas novas, sabe? Tipo, ver um negócio que a gente já tá acostumado a ver, só que muito bem feito, com aquele temperinho a mais, sabe? Sem dúvida nenhuma. E eu quero saber de vocês, assim, tipo, a gente comentou, né, esse processo foi pra gente conhecer vários filmes, eu brinquei da síndrome do underground, mas tem alguma coisa de primeira cinefilia, assim, que vocês falavam, que, tipo, vocês ficam meio com vergonha, tipo, vocês olham pra trás, sabe? Tipo, nossa, alguma coisa, um negócio meio tipo, Tarantino só copia as pessoas e tal, essas frases meio prontas que a gente ouve, decora e replica como se fosse verdade. Nossa, eu não sei. Eu não tenho muita vergonha, assim, das coisas. Eu costumo entender que, tipo, é isso, assim, né? A gente vai evoluindo e tal. Não lembro de nada muito absurdo, assim. Eu sempre fico pensando... Aí você não apaga o tweet, né? Não, cara, meu Twitter também não é tão velho assim, né? Mas, enfim, meu Facebook, eu tô em grupo de cinema desde,
sei lá, meus 20 anos de idade deve ter umas barbaridades por aí, mas eu não consigo lembrar de nada que eu falo assim, nossa, que vergonha de ter falado isso, assim. Até, inclusive, quando eu tinha em 2015, o Tim Burton veio pra cá e eu já nem assistia mais muita coisa dele naquela época. E eu fui lá conhecer ele, tirei foto com ele, peguei autógrafo dele e tal. Porque é isso, tipo assim, depois de um tempo eu comecei a não gostar mais das coisas que ele fazia, parei de me interessar. Achei ruim alguns filmes e falei, nossa, que merda. Mas eu abraço tanto, assim, a parte que foi importante pra minha vida, assim, que pra mim isso é legal, assim. Inclusive, compartilhei, acho que esse ano, de novo, a foto no Instagram e tal. Tipo assim, não tenho muita vergonha, não. Quando eu fazia cineclube, os caras ficavam zoando, falando, quem gosta de Interestelar, não sei o que lá. Quando Interestelar saiu, eu fui no cinema, assisti no IMAX, achei foda pra caralho, gostei. E tá tudo bem, sabe? Tipo, eu não tenho vergonha das coisas que eu gostei e depois revi e entendi outras coisas, porque eu já tinha, sei lá, passado um tempo, amadurecido, estudado, lido livros, etc., visto outras coisas e tudo mais. Acho que não tenho muito esse problema, assim. Acho que eu tô aberta a isso, assim. Olha, eu sou da lógica que, assim, eu não tenho vergonha das coisas que eu assisti e gostava, mas as minhas opiniões sobre as coisas, assim... É isso que eu falo. Olha, eu vou te contar aqui. Eu tive uma coisa, David, que eu tive uma época que eu até não gosto de falar disso, tenho vergonha, já falei coisa aí, que eu tinha um discurso meio moralista pras coisas, assim, sabe? Assim, hoje eu sou um cara que bate tanto nisso, sabe? Assim, mas de... sei lá, cara... Teve sua fase... espectador de Esparta. É uma coisa assim, sabe? Tipo, esse filme é de direita, então, porra, esse filme é ruim, sabe? Nossa, até dá... Nossa, dá até... Virou a chave, né? Só gosta de filme de direita. Não via Clint Eastwood? Não, eu sei, o Clint, olha só, que curioso Tô isso. brincando. Não, mas... Ele fingia que era de esquerda pra poder gostar. Não, mas é curioso isso. O Clint sempre foi um dos meus diretores favoritos. Finge até hoje, né? O que você falou, David? Não ouvi assim. Nada. Cala a boca, cara. Eu falei de propósito porque o Diego fica maluco, vai fazer 50 tweets saindo daqui pra falar. Sim, com certeza. Veja bem, o filme de esquerda do Clint Eastwood sobre o homem branco velho que, sei lá, aprendeu que ele não precisa maltratar o filho. Beleza. Mas então, o que acontece? Aí, o Clint sempre foi um dos meus diretores favoritos da vida, sempre vi muito filme dele passando no SBT, aí o David falou sobre Meninos e Lobo, mas não só isso, quando passa muito TNT, Warner e tal, assim, por motivos óbvios. E eu via muito, sabe? Os Imperdoáveis foi um dos filmes que me fez amar o Wesley, até hoje é um dos 5 filmes favoritos da minha vida e tal. Mas o que acontece aí? Aí teve uma época dele, assim, sabe? Que ele tava começando a lançar uns filmes, tipo Sniper Americano, sabe? Assim. Aí eu fiquei tipo, não acredito que esse diretor que eu amo tanto tá lançando esse filme Sniper Americano, sabe? Nem vou ver esse filme, etc e tal, assim, sabe? Aí eu comecei a me rejeitar ele, sabe, assim, tipo... Compartilhou um vídeo do Pablo Vilaça falando que o filme era reaça, falando, nossa, aqui o Pablinho mitou, hein? Meu Deus, tudo, assim, né, cara? Aí eu fui meio nesse discurso, sabe? Tipo, eu amo ele, mas ele não é mais o mesmo, tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Ele não é mais o mesmo. Exatamente, mas não tem mais como defender, etc e tal. Muito bom. E o que aconteceu? E aí, tanto é que eu fiquei um tempão sem ver os filmes dele, né? E aí eu vi o Richard Dill, eu acho que foi o Richard Dill. Eu vi no cinema, não, mentira, foi a Mula. Eu vi a Mula no cinema e eu chorei muito vendo o filme, achei um filme maravilhoso, tal, foi incrível o filme, tal, genial. E aí isso me despertou de volta pra essa coisa, assim, sabe, assim, de eu perceber isso. Aí eu comecei a rever os filmes dele, ver os filmes dele e tal, etc e tal. Eu vi o Sniper Americano. Isso meio que começou a mudar essa lógica meio moralista que eu tinha do cinema, etc e tal. Não assim, sabia disso, hein? Rolou esse momento, assim, teve essa quebra, assim, tal, assim. Isso me colocou totalmente de volta pra isso de novo, assim, sabe? Eu acho que o único preconceito que eu tive, que eu acho que... Eu não me lembro de ter opiniões fortes, assim, de falar coisas. Mas o único preconceito que eu tive, eu acho que eu tenho até hoje. Qual então, não me arrependo, que é filme de boneco, cara. Ah, tá. Filme de boneco. Eu não assisto filme de boneco. Assim, o que eu tô falando? Eu gosto de Batman, eu assisti o The Batman. Eu jurava que ela ia falar Barbie, mas eu lembrei que é a Raiz. Há filmes de boneco... Não, Barbie... Eu assisti, definitivamente. Há filmes de bonecos e filmes de boneco. Mas, assim, o negócio da Marvel, assim... Eu assisti algumas coisas, mas eu sempre tive preconceito. Sempre falei que, putz, não era pra mim e tal. E vou continuar falando, não tem jeito. Não perco meu tempo, não vou mais. Agora, hoje em dia, nem me chama, assim.
Nem adianta que eu não vou assistir. Então eu mantenho, então não tem como eu ter vergonha. Mas desculpa. Mas você, tipo, nenhum Homem-Aranha do Sam Raimi te tocava, assim, essas coisas? Não? Assim, ou não, assim? Não, mas isso não é filme de boneco, foi o que eu falei. Entendi. Tô ligado. Entendi. Homem-Aranha do Sam Raimi é cinema. É arte, né? Com certeza. É arte, é melodrama, Com certeza. Uma das melhores Pô, coisas Raíssa, que existem. mas muito bom você falar isso, porque eu acho que essa coisa de primeira cinefilia, acho que eu, David, pessoalmente, assim, né, que a gente tem esse background de nerd e tal, a gente passou muito por isso, sabe, assim, porque eu cresci numa época que meio que foi essa primeira onda, né, do filme de super-herói virando uma coisa constantemente feita, né, então saiu os filmes do X-Men, Homem-Aranha, e vai ter mais um filme. Eu lembro em revista anunciar o filme do Quarteto Fantástico 2, lá, com o Suíço Prateado, etc e tal. Assim, eu lembro disso, sabe? E é filmes que eu via no cinema, que eu sempre via na televisão, etc e tal, assim, que eram muito constantes, assim, na minha vida, sabe, assim. O Homem-Aranha, do Sam Raimi, foi o filme que me fez ver extras de DVD, pra eu saber como aquilo foi feito. E foi uma das primeiras vezes que eu descobri o que é um diretor, os atores falando, etc e tal, assim, sabe? E foi muito marcante pra mim, muito marcante. Batman, então, todas as vezes que saiu nessa época, X-Men, etc e tal, eu via todos. Mas nessa época, tipo, a gente nem tratava, assim, era um outro tipo de filme, né? Mas isso daí é um filme pré, de ação, né? Isso daí é um pré, exatamente. Eu acho que depois que a Marvel começou a ficar, que aí é outra coisa. Eu tô falando dessa fase. Porque, por exemplo, Demolidor, Electra, essas coisas que, enfim, eu nunca reassisti pra falar se é bom ou ruim, mas são filmes que eu vi e eu não pensava assim, tipo, isso é filme de herói, sei lá. Só assistia porque era um filme, entendeu? Só assistia, né? Tinha muito isso assistia. mesmo, assim. Você tem razão. Você tem razão. Tipo, o Motocasma Funkeiro era um filme de ação e terror, né? Não era tipo um filme de super-herói. A gente via porque era filme e tal, passava. Aí você se ligava que tinha um desenho na televisão também, etc e tal, assim, aí você fazia associação. X-Men, os primeiros X-Men, porra, é outra coisa, né? Pré-história. Aí depois que as coisas começaram a virar... Mas então, eu acho que a quebra é o Homem de Ferro. Então, eu lembro que quando eu vi o Homem de Ferro 1 no cinema, eu surtei, achei muito foda o 1 e tal, assim, né? Eu lembro que eu comecei a me desinteressar pela Marvel no Vingadores Era de Ultron, assim. E o primeiro Vingadores, na época, eu não tinha achado tudo isso. Eu já tinha achado meio palhaçada, sabe, assim. E aí, mas quando eu vi o Era de Ultron, eu fiquei, nossa, cara, acho que isso não é mais pra mim, tal, assim. Aí comecei a me desinteressar por esse tipo de filme, sabe, assim. Esse tipo de filme, vamos lá, o filme de super-herói comum que se instituiu, sabe, assim, digamos, sabe. Uhum. O meio irônico, né, porque em 2016 deve ter sido, tipo, o marco, assim, pra filme de herói e tal, né. Foi o filme que saiu 8, o filme de super-herói, alguma coisa do tipo, assim. E os filmes mais divisivos, né? Tipo, BVS e tal. Meio irônico, né? Porque, tipo... isso é muito foda, porque como esses filmes estavam em alta, de certo modo, né? Tipo, uma parte de... Uma galera que teve uma primeira cinefilia nesse período, tipo, tem diretores dessa época, né? De estimação, assim, tipo... Você vê que eu sinto que muita gente hoje em dia tem um preciosismo com o cinema do Zack Snyder e tal, por conta disso, sabe? Tipo, eu mais novinho, né? Esse nossa dela disse tudo. Mas, tipo, a pessoa, tipo, tava crescendo, aí, tipo, tava vendo os filmes genéricos do MCU, que eram todos iguais, e aí, tipo, via o Zack Snyder como um cara que tá fazendo um filme diferente em cima do que já existia, sabe? Mas não que seja a mesma coisa, né? Mas é mais ou menos a experiência que eu comentei, de, tipo, quando a gente pegava um Tarantino da vida, um Tim Burton, tipo, é uma pessoa que tá fazendo um tipo de filme americano que eu já tô acostumado, mas com esse gosto diferente, né? Essa coisa marcada, assim, que eu consigo reconhecer. Mas foi isso que aconteceu. Foi essa época, tipo, Batman vs Superman, Guerra Civil um pouco também, mas Era de Ultron que eu comecei a meio largar a mão de filme de super-herói, no sentido de me importar tanto com isso, sabe? Assim, no sentido de ser só mais uma coisa que... eu vejo e torço pra ser bom, mas não é uma coisa que eu valorizo, sabe? O filme médio de super-herói, o filme padrão de super-herói, sabe? Assim, uma coisa assim. Foi bem nessa época que eu comecei a me interessar total e cada vez mais foi radicalizando, até dar nisso aí que deu. Nossa, total. E, vamos lá, a gente comentou isso um tempo atrás, né? Que, tipo, a gente tava comentando no Cineclube que a gente faz parte, né? Essa questão de, tipo, filme básico, filme bro... Tipo, o que são esses filmes de primeira cinefilia, né? Por que Donnie Darko ou por que Kill Bill era um filme de primeira cinefilia, né? Eu acho que muito é disso que eu comentei mais cedo, né? Tipo, de ser um filme com a narrativa tradicional, mas com esse tempero diferente, né? Mas, tipo, por que a gente associa esses filmes a esse período, sabe? Por que quando alguém fala meu filme favorito é Amélie Poulain, você tem uma ideia mais ou menos de quem é a pessoa?
Eu acho que é uma ideia de ser talvez um primeiro contato de algumas pessoas com um cinema diferente, assim, um pouco diferente, né? Diferente para elas, porque é o primeiro contato, né? Enfim. A gente tá acostumado a consumir, enfim, o que vem sendo enfiado goela abaixo, não sei o que lá, cinema de Hollywood, básico do básico, filme do Oscar, bababá. E aí, de repente, você vê um filme desse e aí, de repente, ele apela para um lugar diferente, eu acho, do que você tá acostumado, porque você não tem um conhecimento maior. Não estou falando que esses filmes são ruins. Eu, inclusive, fui a pessoa que gostou de Amélie Poulain, de Donnie Darko. Não posso falar que eu não gosto, porque eu não vejo Amélie Poulain desde que eu, sei lá, entendeu? Donnie Darko, inclusive, eu revi e é incrível ainda, dei 5 Eu acho que continua bom Donnie Darko, inclusive, enfim, a trilha sonora marcou muito minha vida. Talvez também. Nem tanto pelos motivos que a gente gostava, né? Exato. Mas sempre é isso, né? Sempre os filmes são outros motivos. Eles apresentam uma coisa diferente do que a gente tá acostumado, porque talvez o nosso olho não tá treinado para uma linguagem, né? Talvez, tem muitas coisas ali que talvez seja a primeira vez que a gente tá vendo sendo abordado daquela forma. Hoje que a gente tem, né, um repertório muito maior, né, nós três, enfim, muitas pessoas, a gente consegue, né, pensar em 1 milhão de outros filmes que tem muitas outras coisas, mas talvez na primeira vez que a gente viu Donnie Darko foi o bagulho mais inovador que a gente tinha visto, eu acho. Foi né? demais, cara. E eu acho que tem isso, assim, talvez tenha pessoas que fiquem limitadas nesse lugar de falar, tipo, é o filme mais genial que existe, não sei o que lá, e nunca mais vai procurar ver nada. E aí vai morrer nessa praia. Vai morrer na praia do Amélie Poulain, do Donnie Darko, do Memento, do Nolan e tudo mais, que não é porque são filmes ruins. Mas eu acho que é porque foi o primeiro contato com uma linguagem diferente para essas pessoas e algumas não vão passar disso nunca, se elas vão morrer nessa infância aí. Parece que tudo fica limitado, tipo, ao choque de você estar conhecendo algo novo, né? Tipo, o Donnie Darko é a coisa mais diferente que eu vi até então, mas aí, tipo, eu não vou procurar outras coisas, né? Eu vou ficar tentando reproduzir isso, essa sensação de não entender o filme, né? Essa que é a graça pra mim. Eu acho que tem isso, né? Tem muito isso desses primeiros impulsos diferentes que a gente vê, ou primeiros impulsos de prestígio, sabe? Algo prestigiado, sofisticado, entre muitas aspas. Aí você começa a ver filmes do Scorsese, Poderoso Chefão, Pulp Fiction, esse tipo de filme, sabe? Você que tem um selo de prestígio, aí você cai nisso. Aí você tem essas coisas mais diferentonas, mas ainda dentro de um cinema mainstream, assim, de um cinema americano, sabe? Coisas que são populares, assim, mas são dentro disso. Ou coisas que são de outros países, que não são os Estados Unidos, mas que têm um contato com eles, tem uma linguagem que é acessível para esse momento que você não fez essa ruptura ainda, né? Então, por isso o Amélie Poulain, sabe? Que tem essa coisa fofa, francesa, etc e tal, mas tudo isso dentro de uma coisa mais convencionalzinha, ou, sei lá, Tropa de Elite, A de Deus, Citado Brasil, etc e tal, que são esses filmes mais convencionais e mais palatáveis dentro dessas outras narrativas, isso aí sem juízo de valor nenhum desses filmes, que você pode rever eles hoje e achar eles incríveis por outros motivos, mas o que te faz ter contato com eles primeiramente é por causa disso, né? Porque eles são dentro dessa seara ainda, né? Então você vê um Estúdio Ghibli, por exemplo, que eu acho que é o primeiro contato de muita gente, não é uma coisa que te repele, sabe? Assim, não, porque uma radicalidade no primeiro instante, sabe? Exatamente, sabe? Assim, é uma coisa que ainda tá numa coisa muito acessível, sabe? Assim, você abraça aquilo nos seus primeiros contatos. E aí, nos outros contatos, você continua tendo aquilo porque aquilo vai tomar outras formas também do seu contato com aquilo, etc e tal. Desse choque, né? Acho que a questão... Ou você rejeita também, Ou você rejeita também, mas de você menosprezar a coisa. Mas acho que depois do rejeitar, David, depois do menosprezo, vem essa coisa de você... Para algumas pessoas, eu acho. Vem aquela coisa de você reconhecer naquele valor, só que não é o mesmo valor que você teve quando você viu pela primeira vez. Aquele primeiro valor se conecta com outros valores da sua bagagem atual, sabe? E aí você percebe que você não tem que rejeitar aquilo, sabe? Assim. E quando você vai rejeitar mesmo agora, alguma coisa, quando você é honesto, você rejeita porque você realmente reviu aquilo e não achou tudo isso. Mas se você achar tudo isso, você vai continuar gostando daquilo, amando aquilo, até sendo uma das suas coisas favoritas, sabe? Não sendo só coisas que você descobriu recentemente, são coisas muito disruptivas e diferentonas que você vai valorizar. Por exemplo, um diretor que me marcou muito ver os filmes dele quando eu era moleque foi o Tony Scott,
que eu via muito filme dele, tipo, Chamas da Vingança, Domino, sabe? Eu via muito filmes dele, assim. E aí, e amava Déjà Vu. E amava esses filmes, né? E eram filmes muito mal falados, assim, sabe? E eram filmes de ação mesmo, tá? Porrada, tal, não sei o quê. Só que eram filmes que tinham esse teor experimental que eu não entendia, mas eu sabia que eu estava vendo alguma coisa muito diferente, sabe? E com o tempo, eu fui entender o que me interessava tanto nesses filmes sem antes saber por que aquilo me interessava tanto, sabe? Assim. E aí, hoje em dia, esses filmes me interessam a mais. E além de hoje em dia eu admitir que são filmes espetaculares, eles me interessam mais além de outra camada. Então, esse gosto por cinema me fez conseguir defender coisas que eu sempre tive interesse, tipo essa coisa mais cartunesca, tipo quando eu fui pra Blockbuster, eu aluguei pela primeira vez Popeye e o Dick Tracy por instinto, sabe? Assim, porque aquilo me interessava. Hoje em dia eu sei explicar por que aquilo me interessava, sabe? Eu sei me explicar minhas tendências que eu tenho, estilos, etc e tal. E aí retoma isso do passado, sabe? E eu acho que tem muito disso, sabe? Assim, eu acho que o problema é quando a pessoa só fica nesse estágio inicial, sabe? Quando ela não abre a cabeça para coisas que fujam dessa tradição, desse tradicionalismo, desse cânone mainstream homogêneo que é vendido, sabe? Então, eu acho que o problema nunca é quando a pessoa fala que os filmes favoritos dela são esses filmes IMDb, vamos dizer, que a gente chama, assim. Mas quando você percebe que ela só vê e só valoriza esse cinema IMDb, assim, sabe? Sim. E geralmente são filmes que eu falei, o primeiro contato com uma linguagem um pouco diferente. Depois a gente vai ver que nem é diferente, na real. Mas naquela época, pra limitação que a gente tinha, parecia, né? Que era uma coisa e tal. E na verdade não é, né? E aí a pessoa que ela não vai tentar ir além disso, né? Ela vai rejeitar cada vez mais o que for uma linguagem diferente. Um filme de outro país, de outra origem, né? Uma outra abordagem e tudo mais. Eu tava... Esses tempos eu revi O Jardim Secreto, que é um filme que eu assistia quando eu era criança na televisão. E é muito louco, né? Porque eu assistia quando eu era criança na televisão, eu era completamente fascinada por ele. E eu não fazia a menor ideia, até um tempo atrás, ou talvez até agora, quem fez esse filme, né? Da onde ele veio, tipo, de como é que era, né? E tal. E eu fui, né, tô numa maratona por uma lista de filmes dirigidos por mulheres dos anos 90. E aí tava lá pesquisando e tal, e falei, nossa, né, desse filme aqui, parece um filme que eu assistia quando era criança, O Jardim Secreto, da Agnieszka Holland. Eu falei, nossa, da Agnieszka, caramba, né, tipo, não fazia a menor ideia que um filme, né, dessa mulher passou na sessão da tarde 350 vezes, e eu assisti 350 vezes e amei. Né? Não tinha a menor noção, assim. Então, às vezes, também tem uma coisa assim que a gente pensa, né? Lembra de quando a gente viu as coisas, né? Gostava e tal. E já algumas pessoas, né, tendem nesses ciclos aí da cinefilia, das primeiras cinefilias, a gente tenta lembrar e falar assim, mas eu gostava naquela época, então não deve ser bom, porque eu não sabia nada, né? Então, tipo... Sim. E aí eu fui rever e falei, cara, o filme é maravilhoso. Vezes não, continua mágico, fantástico, sabe? Às vezes a gente fica com preconceito da gente mesmo, né? Com certeza. Assim, porque que a gente gostava, né? Porque a gente não percebe que esses filmes, às vezes, eles têm impulsos que a gente não vai entender, né? Tipo, de construção deles, que a gente não vai entender na época. Mas quando a gente revê depois, a gente percebe que existia uma construção daquilo que seduziu a gente quando a gente era criança. Mas a gente nem sabia por quê, né? Tipo, eu, criança, vendo Speedworks no SBT, que eu achei muito foda. Eu não sabia explicar por que eu achei foda, né? Mas eu achei muito foda aquilo, sabe? Moleque, assim, sabe? E aí hoje em dia eu vendo a Princesinha passando no SBT também, nossa, caralho, que filme diferente e tal. Aí, tipo, anos depois eu fui rever e aí, tipo, descubro que é do Cuarón, assim, e aí, tipo, o quão é a cara dele, né, o filme no fim das contas. Ou também tipo, o quanto ele se comunica com o cinema dos anos 90, tipo, essa coisa de Barry Sonnenfeld, Tim Burton, que eu gostava na época. E eu não sei vocês, mas eu sempre percebi quando eu era moleque que o terceiro Harry Potter tinha algo diferente nele, assim. Eu só não sabia explicar por quê. Todo mundo. Né? Tipo, eu sabia que ele tinha algo off dos outros, assim, mas eu não sabia explicar por quê. E depois você vai entender por quê. Eu sempre achei que ele era completamente diferente do restante. E era uma época da minha vida que eu não fazia... Apesar de eu já conhecer diretores, não era uma preocupação, né? E ir ver... Tipo assim, eu assistia os filmes de Harry Potter porque...
eu tinha lido todos os livros e era uma coisa que eu gostava, né? Então eu não ia lá ver, quem foi que dirigiu o filme do Harry Potter? Não, vou assistir, né? Foda-se, não tinha muito esse negócio. E eu fui descobrir também muito tempo depois só quem que tinha feito cada filme e tudo mais, né? Lógico, e eu sempre tinha sentido esse negócio também, que era um filme diferente, um filme que destoava, assim. Ao mesmo tempo, né, que a gente, sei lá, que a gente gostava de coisas quando a gente era criança, que a gente vai rever hoje em dia, a gente vai achar um lixo. Tipo, quando era criança, eu amava Garfield, sabe? São filmes horrorosos, sabe? Então, faz parte. Tudo tem seus dois lados, né, cara? Assim, acho que as pessoas têm que parar com esse extremismo, sabe? Tipo, não vou rever isso porque marcou minha infância. Porque marcou minha adolescência. Tem medo de ser ruim. Às vezes vai ser ruim, às vezes vai ser bom, porque você já tinha percebido coisas daquilo, ou você vai ter um ângulo positivo diferente daquilo. Você já amava por outros motivos, sabe? Tem que perder. Eu tive mais que experiências positivas do que negativas. Eu acho que é muito importante a gente rever e encontrar essas coisas assim que a gente identificou e destrinchar um pouco, assim, sabe? Agora mais velho. Tem sido experiências bem boas pra mim. Não, eu acho que mesmo, tipo, se o filme for ruim, assim, você consegue tirar algo dele agora mais velho, que, tipo, te faz entender por que você gostava dele quando era mais novo, né? Ou o contrário também, esse negócio que a Raíssa comentou, tipo, dela rever o Jardim Secreto e, tipo, descobrir a diretora por trás. Eu lembro que quando eu era mais novo eu tinha muito isso, que tinha vários filmes que eu gostava, assim, essa coisa esquisita que tinha, tipo, engraçado, só que meio torto. E aí, tipo, depois fui pesquisar e aí foi assim que eu descobri quem era Robert Rodrigues, entendeu? E como ele fazia, tipo, vários desses filmes que pra mim pareciam, muito, né? Assim, entre eles. Essa primeira cinefilia, né? Os Pequenos Espiões, né? A primeiríssima cinefilia, né? E a primeira cinefilia com o Sin City, né? Pra mim foi muito isso, assim, sabe? Foi essa escadinha. O Robert Rodrigues eu conhecia porque meu pai gostava muito também. Então, o Dedo do Inferno, né? Aí foi... foi um filme que... E meus pais, eles sempre colecionaram CD de trilha sonora, né? O Drink no Inferno era um que era hit lá em casa, tocava o tempo inteiro. Nossa, muito isso mesmo, assim. E era uma coisa que era muito marcante isso, né? Eu não sei vocês, mas vocês tiveram indo pra uma pergunta curiosa, vocês tiveram algum filme, algum evento, algum filme que levou vocês pra outra cinefilia que passou dessa primeira cinefilia? Assim, qual foi a de vocês? Eu acho que pra mim, o que, tipo, não sei, cara, porque eu acho que as coisas são muito misturadas. Porque, por exemplo, teve uma época que eu comecei a pesquisar muito sobre filme de terror. Foi a época que eu conheci aquele blog Deadly Movies, né? E aí, tipo, eu via muita coisa de terror e tal. Mas não necessariamente isso se converteu, tipo, pra uma cinefilia normal, sabe? Era tipo, eu gosto de filmes de terror e eu pesquisava só sobre filmes de terror. Mas eu acho que um filme que marcou, tipo, o interesse, assim, de preciso entender como as coisas vão ser feitas. Já foi motivo de piada, assim, nesse podcast, né? Eu ter falado esse tipo de coisa. Mas com certeza foi o 500 Dias com Ela, do Mark Webb. Porque ele é um filme que ele, assim como o Amélie Poulain, né, pra muita gente, ele é um filme que tem várias batidas estéticas muito marcadas, né, tipo, nessa parte aqui eu quero estar mais triste, a cor tá desaturada, e quando ele tá com a Summer, ela tá mais colorida, aí tem uma cena legal, aí ele olha no vídeo do sol, esse tipo de coisa, assim, é uma coisa que marcou, assim, nossa, tipo, eu preciso saber mais, mas, tipo, é que o cinema sempre foi uma parte meio intrínseca da minha vida, sabe? Tipo, eu nunca tive uma época da minha vida que eu não estivesse acompanhando o cinema ou que eu não estivesse gostando de ver filme, sabe? Igual muita gente fala, eu preciso tirar uma folga de ver filme. Tipo, eu nunca tive esse tipo de coisa, sabe? Acho que até em épocas que eu tava lendo mais mangá ou vendo mais anime, assim, tipo, eu não deixava de ver cinema e, tipo, eu sempre quis trabalhar com cinema, nunca foi uma coisa que esteve fora de mim. Mas, tipo, um filme que marca a transição, assim, tipo, acho que eu não tenho um filme específico, sabe? E você, Raíssa? Eu acho que é meio isso, assim, que o David falou. Tipo, eu cresci, né, com cinema muito presente na minha vida. A minha mãe, acho que ela é a pessoa que fez com que eu descobrisse todas as nuances aí da cinefilia, né? Porque ela sempre teve muitos filmes aí que ela gostava muito e tal, né? Por exemplo, eu sempre falo que Dublê de Corpo é o filme favorito da minha mãe. E eu cresci com a minha mãe falando que ela precisava achar esse filme que ela assistia. E ela descrevia o filme quando a gente achou, a gente assistiu e tal. Então, acho que eu fui descobrindo o cinema enquanto eu crescia em vários momentos. Eu nunca não estive conectada com isso. Eu sempre, né, quando eu era adolescente, eu achava que eu ia fazer faculdade de cinema e eu pesquisava e eu tentava achar meios de fazer Deus isso. Não fez. Brincadeira. E não fiz, porque meu pai não deixou também. Enfim, não consegui fazer. Brincadeira, piada. Eu posso falar porque eu
Durante a faculdade, eu não me desconectei, eu tentei fazer coisas, eu sempre tive nesse lugar e fui tentando estudar sozinha, fiz um monte de coisa, mas eu sempre estava ali na fila das sessões de graça, de filme brasileiro da pré-estreia, né, festival, qualquer exibição e tal, tipo, que tinha possibilidade. Muito antes de eu entender o que era ser crítico, o que era uma assessoria e uma cabine de imprensa, eu já ia muito atrás. Então, eu não consigo pensar num filme específico, porque pra mim, assim, eu comecei a amar o cinema a partir do momento que eu vi um filme, assim, sabe? Falo que Central do Brasil, ele foi muito marcante pra mim, porque foi a primeira vez que eu vi um filme sozinha que eu lembro dele ter me pegado, assim, muito, que eu tava sozinha de madrugada vendo TV no quarto. E o cinema, ele era uma coisa da minha família. A gente ia sexta-feira na locadora, pegava 200 filmes e assistia o final de semana inteiro. Sim, Todo sim. dia tinha um filme na minha casa. Meus pais sempre colecionaram trilha sonora. Tinha os filmes em casa, tinha muita coisa. Todo mundo tinha uma TV, né? Tipo assim, é um negócio muito importante, assim. E Central do Brasil foi um filme que eu descobri, né? Fui eu que descobri, assim, na minha cabeça, né? Porque eu liguei a TV e tava passando e eu assisti e eu me apaixonei. Então eu sempre penso nele, mas eu era muito pequena. Eu acho que não tem muito isso. É uma relação que é atrelada a mim, assim mesmo. Eu concordo com vocês. Eu também cinema nunca foi uma coisa que não esteve na minha vida. Eu sempre soube que eu ia trabalhar com cinema, que eu ia estudar cinema, que não tinha como eu não fugir disso, porque é uma das coisas que sempre mais me apaixonava e me deixava fascinado, assim. Arte no geral, cultura em geral, assim, tipo, audiovisual, assim, mas cinema era uma coisa muito especial, sempre muito constante, muito vívida pra mim, assim. Mas teve algumas experiências que me mudaram, assim. Uma delas foi quando eu vi Cisne Negro pela primeira vez. Olha, eu falando isso. Ainda bem que tá gravando. E aí eu fui ver um vídeo do Omelete sobre Cisne Negro, assim, e o Marcelo Hessel falava que Showgirls era o que Cisne Negro tentava ser e não conseguia, assim, sabe? E eu fiquei, mas esse cara falando isso? Meu Deus, então esse... E aí o Diego copiou a personalidade dele. Cala a boca. Então esse Showgirls deve ser muito foda, né, assim. E depois ele fez outro vídeo falando de Showgirls, onde ele citava isso de novo, que ele fazia recomendações de filme. Eu tenho que ver esse Showgirls, assim. Eu baixei o Showgirls, assim, eu já tinha visto ele, tipo, passando por TV paga e tal, mas não tinha visto ele, assim, sabe? Inclusive eu confundi ele com Showbar, assim, com o filme que inclusive Carrasco gravou com a gente. Um grande filme. Sábado Sem Legenda, exatamente, assim. Aí eu vi o Showgirls mesmo e achei foda pra caralho, assim, sabe? E aí eu descobri que ele era do diretor do Instinto Selvagem, que é um filme que eu via na Globo e que eu achava foda pra caralho, assim. E aí que eu comecei a virar fã do Paul Verhoeven, etc e tal. Então isso foi um momento de quebra na minha vida, que eu descobri foi o primeiro momento que eu vi que um cinema mal falado, entre aspas, cinema grosseiro, poderia ser grande cinema também, sabe, assim, que é uma coisa que eu acho que me ajuda muito, que é não ter nenhum preconceito com nenhum tipo de filme, sabe, que eu acho que é uma coisa que depois que a gente passa pela cinefilia, a gente vê que todo tipo de filme, de gênero, estilo, nacionalidade, tamanho de produção, etc e tal, todo pode ser uma obra-prima e todo pode ser uma bosta, sabe, e eu acho que isso foi uma coisa que me marcou nesse sentido. Outra coisa que me marcou foi quando eu já era, tipo, final da adolescência e tal, assim, tava perto da faculdade. Eu vi o Garoto, do Júlio Bressani, passando no Canal Brasil. Eu vi esse filme, eu não entendi porra nenhuma dele, mas eu achei ele muito foda, assim, sabe? Porque ele me deu uma sensação, parecia que eu tava tendo uma coisa, tipo, uma relação de carne com o filme, sabe? Assim, que eu tava unido o filme carnalmente, assim, sabe? Que eu tava junto com esse filme, assim. Foi, tipo, o primeiro filme que deu um exemplo que um cinema que é nada tradicional, que foge totalmente de um tipo de narrativa tradicional, um tipo de forma tradicional, pode ser um filme que pode impactar muito, sabe? Foi isso. E eu, na faculdade, isso é uma coisa que eu tenho vergonha, inclusive, que o David perguntou. Eu não tinha me... Não é vergonha, porque isso é do momento mesmo, assim, sabe? Mas minha reação a isso, eu não conseguia me impactar pelo cinema do Godard, assim, na faculdade, sabe? Eu via filmes dele e tal, assim, naquele período de faculdade de estudar, e eu gostava, respeitava, mas eu não entrava nos filmes dele, sabe, assim? E eu falava, Godard é legal, mas eu não consigo entrar, não acho que deve ser tudo isso e tal, assim. E aí teve uma vez que eu vi no Acossado, eu fui meio que explorando esses outros tipos de cinema menos tradicionais, etc e tal, até que eu vi uma vez Acossado na Cinemateca. E foi uma das sessões que mudou minha vida. Foi uma sessão que passou o Limite, o Bandido da Luz Vermelha e Acossado. E quando eu vi Acossado na Cinemateca, esse filme abriu minha cabeça, sabe? E eu fiquei, caraca, agora o Godard me impactou, sabe? Agora eu peguei o que é o Godard, sabe? Assim,
E aí eu igual o Frank naquele do It's Always Sunny em Philadelphia. É isso, foi exatamente isso. E aí, isso eu mergulhei no filme, sabe? E foi maravilhoso. E eu voltei pra casa, eu vi vários filmes do Godard, revi, sabe? Filmes que eu já tinha visto e tal. E todos cresceram. Os que eu não vi, muitos cresceram. Hoje em dia o Godard, sei lá, é top 3 diretores da minha vida, sabe assim? Então, foi isso. Foram os filmes que me levaram pra outro lugar, sabe? Que expandiram a minha cinefilia, o meu contato com o cinema, sabe? Assim, foi muito nesse sentido. Assim. Eu acho que pensando nisso que você tá falando, eu lembro também de quando na faculdade eu assisti Jogo de Cena, que eu descobri Coutinho, assim, e eu vi Jogo de Cena inteiro numa aula, porque eu não fiz cinema, mas eu fiz rádio e TV, né, então ainda tinha esse lugar, e aí o professor começou a falar Coutinho, não sei o que lá, passou o livro do Coutinho e tal, e eu falei, eu pirei, assim, fiquei maluca, eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer documentário, tá ligado? Tipo, eu fiquei maluca, porque eu achei um negócio absurdo, e aí eu comecei também a ficar, porque eu acho que documentário é um lugar, né, que as pessoas têm um preconceito, assim, não o cinéfilo, né, nós e tudo mais, mas tipo assim, a pessoa da primeira cinefilia, talvez, né, as pessoas que não são cinéfilas, né, o público em geral tem um lugar ali de preconceito com documentário. E quando eu vi o Coutinho, assim, eu não tinha preconceito, mas eu descobri que o documentário podia ser uma coisa mágica que eu não tinha ideia, assim. E aí foi que me transportou para um outro lugar, para uma outra relação com esse formato, né? Com o documentário. Esse negócio do Bressani foi muito forte para mim, porque eu já tinha visto Mulholland Drive, já tinha amado, foi um filme muito impactante quando eu vi pela primeira vez, mas é um filme totalmente experimental, assim, e sentir o filme impactar, não saber por que tá me impactando, mas eu só entrar no filme foi muito marcante, muito. Eu acho que o ponto de virada, assim, tipo, na minha vida mesmo com cinema, foi quando eu fiz uma oficina de cinema lá em 2011, acho que eu tinha 4, agora menos 13, 14, 13 anos, assim. E meu professor era o Francis Wagner dos Reis, assim, e tipo... E depois eu descobri, inclusive, que ele é bem consideravelmente conhecido, assim, tipo, na bolha de pessoas que escrevem sobre cinema e tal. Né? E aí, tipo... eu gostava que o curso dele era bem amplo, assim, ele conseguia, tipo, falar de blockbuster, ter, tipo, uma opinião própria, sempre que ele voltava pra essa coisa histórica do cinema, sabe? Eu lembro que, inclusive, lá em 2000, sei lá, acho que quando anunciaram o Homem de Aço, assim, eu fiquei chocado de descobrir que ele não gostava desse filme do Batman do Nolan, assim, falou que não gostava dessas coisas. Eu, caramba, eu fiquei chocado. Não por ser filme de herói, mas ele falava por não gostar dessa veia realista, assim, que achava meio limitante enquanto cinema. E eu só entendi isso, tipo, muitos anos depois, né? Descobri que não é uma unanimidade total, né, a coisa, né? Sim. Não, e tipo, várias coisas de cinema que eu conheci e depois fui pesquisar melhor, assim, foi no curso dele, né? Tipo, eu gosto muito de Eric Rohmer hoje em dia, né? E o primeiro filme do Rohmer que eu vi foi no curso dele, né? Ele passou A Padeira do Bairro, assim, eu fiquei, nossa, caralho, como assim? Uhum. O cara finge que gosta da mulher, mas na verdade ele gostava da outra. E joga coisa no bueiro, que filme, né? Foi muito louco. O Olímpia, da Lenin, que eu nunca vou saber pronunciar o nome, né? Tipo, esse contato com o cinema de outros lugares do mundo, assim, eu tive por conta do curso dele. Não, com certeza, com certeza. Eu lembro que quando passava, sei lá, um Bergman, um Cine Conhecimento, lembra que passava na Futura, Cine Conhecimento, assim, de noite, assim, eu também fui uma criança das madrugadas, e eu via, eu ficava, caramba, que porra é essa, sabe, assim? E aí, de que país é esse filme e tal, não sei o quê. Aí, e depois eu fui lembrar, nossa, depois quando eu fui nessa fase, aí, você cinéfilo, eu lembrava que, nossa, eu já vi esse filme passando na TV, na TV Futura, sabe, assim, sabe? Acho que esse tipo de coisa vai te... Quando você vai adentrar no cinema mesmo, isso vai muito te abrindo a cabeça pra você perder qualquer tipo de preconceito e já criar uma verve nesse sentido, sabe, assim, de ver que, é o que eu falei, né, tudo pode ser bom e tudo pode te impactar de vários jeitos e tudo pode ser ruim também. Sim. Uhum. Dito isso, eu queria que a gente terminasse com uma nota, assim, que, pelo menos, é uma coisa que eu queria falar, eu queria ter isso registrado em programa, que é tipo, beleza, a gente obviamente passou dessa fase, né, que a gente impressionou com tipo, qualquer narrativa estadunidense bem feita, mas eu acho que também não é saudável quando a gente, tipo, vira a chave pra pessoa que menospreza tudo que vem disso, sabe? Ou, tipo, todas as pessoas que se relacionam com isso, né? Tipo, é foda, sabe? Eu sei que, tipo, internet, né? É lugar onde, tipo, se espera tirar sangue de tudo e tal. Mas acho muito mal, assim, quando eu vejo, tipo, aqueles tweets. Eu sou uma pessoa tão básica, sei lá, gosta de Tarantino e usa sacola do Mubi, sabe? Tipo, porque
sei lá, acho que é uma postura meio idiota e meio adolescente, assim, aquilo que a gente tava comentando de síndrome do underground, né? Porque, tipo, eu acho que quando você assiste mais coisas e sei lá, e tem contato e é exposto à novidade, assim, tipo, o interessante é mais porque você tá conhecendo mais coisas, sabe? Não porque, nossa, eu superei quem eu era, sabe? Não entendo Entendo, né, existir na verdade, mas acho meio bobo, assim, esse sentimento meio revanchista, sabe? Tipo, nossa, você tá conhecendo agora um negócio que eu já conheço. E fica uma autovalidação, né? Mais um tapa nas costas, né? Sempre fica nisso, né? Nossa, olha como eu sou foda aqui, porque... Eu acho que a gente gosta de cinema e a gente tem que achar maravilhoso que mais pessoas descubram o cinema, né? E elas estejam... Porque o cinema precisa continuar existindo e para ele continuar existindo precisa ter gente assistindo, né? Então, independente de como elas vão chegar até aí, espero que elas cheguem, né? Que elas não estejam mexendo no celular a sessão inteira. Mas aí é outra questão. Mas se elas descobrirem aí, eu acho que a gente tem que também acolher, né? Isso e achar bom e tal. E esperar que elas caiam em conteúdos bons e que elas achem coisas legais e que elas se aprofundem, né, num sentido bacana. E eu acho isso aqui é abraçando essas pessoas que você vai levar elas pra elas conhecerem outras coisas, sabe? E abrangerem o gosto dela e ter a cabeça aberta. E também saberem ver, identificar por que elas amam as coisas que elas já amam também, sabe assim, né? E criar e expandirem o pensamento delas sobre o que elas já amam, sabe? Então acho que as coisas não são... Eu acho que um grande problema é que o pessoal pensa que as coisas são combativas, sabe? Assim, tipo... porque eu tô conhecendo cinema que não é cinema americano, agora eu vou rejeitar o cinema americano, o cinema americano vira ruim, sabe, assim. O pessoal Hollywood pensa lixo. Exatamente, sabe, porque, eu vou... Só vejo o filme coreano agora. Exato, exatamente, sabe, assim, aí eu vou automaticamente achar que um filme que é não americano é melhor que um filme americano, sabe, porque isso tudo é besteira, sabe, assim, aí a pessoa começa a ver que todo tipo de cinema pode ser bom e pode ser ruim. Tem até um texto que eu sempre falo pro David, assim, ler, acho que ele não leu até hoje, né, que é Por que não o cinema americano, Sérgio Pender, né, que ali sim. Então, muito bom esse texto, que é sobre isso, sabe, é sobre você ter um olhar crítico sobre o cinema americano, sobre o papel dele, sabe, em tudo, sabe, um papel nefasto, perverso dele em tudo, mas saber reconhecer que tem filmes americanos que são maravilhosos, filmes americanos são incríveis, etc, e tal, que uma coisa não invalida a outra, sabe, assim, é o texto basicamente sobre isso, sabe. E a mesma coisa a gente, sabe, assim, é isso, você saber abraçar as pessoas e não se sentir superior porque, eu conheço a Pichatong, sabe, assim, você não é melhor que ninguém porque você conhece a Pichatong e outro cara tá vendo Twister, sabe? Assim, as duas coisas. Duvido que você já viu Satan Tango. Exatamente. Nossa, eu ia falar isso agora, Raíssa, porque tinha uma época que, tipo, o sinônimo de validação era gostar de Bellatar, né? Quem lembra dessa época? Existiu muito forte isso. Exatamente. Sabe, você pode... E sumiu, né? Tipo, tal qual o Bellatar. Exato, você pode gostar de tudo, sabe? Você pode gostar do Bellatar, você pode gostar do Jonas Mekas, você pode gostar do Wes Craven, você pode gostar do Tony Scott, você pode gostar da Greta Gerwig, do Spielberg, sabe? Do que for, sabe assim. Então acho que a grande questão é essa, sabe? Não ter esse senso de validação, sabe? Esse senso arrogante, né? Assim, né? E também eu acho que é isso, né? Eu acho que a grande questão também são as pessoas que trabalham com o cinema, que são do meio ou que se dizem, né? Tipo, críticos, mas que só validam o senso comum. Isso que eu acho complicado, sabe? Assim, pessoas que não abrem a cabeça e que você vê que só valorizam e que só valorizam e que só falam do que é senso comum e do que é um cânone mainstream, sabe, assim, americano. Isso que eu acho complicado, sabe? Isso que eu acho complicado e que aí eu acho que tem que se apontar o dedo, sabe? Mas pessoas, no geral, acho que a gente tem que abraçar essas pessoas e mostrar pra elas que tudo é bom e que tudo pode ser bom, sabe? Eu acho ajudar elas a ter pensamento crítico também, exatamente, né? Compreender outras coisas, né? Além de um senso mercadológico, enfim. Exato. Como diz a Rede Globo, depende de nós. Depende de nós. Porque eu acho que é isso, né? Quando a pessoa fala, meu filme favorito é Indiana Jones e, sei lá, A Última Cruzada. O problema não é esse. O problema é quando você vê que todos os filmes que a pessoa valoriza, que a pessoa é do cinema, ela só valoriza os filmes que vão seguir o molde de Indiana Jones e A Última Cruzada. E quando não é isso, é uma coisa que não sai disso, sabe, assim. E aí, porque essa pessoa faz que as pessoas se limitem a isso, sabe, assim. Eu comentei isso tempo atrás no Twitter, eu fui mal interpretado, assim, né, pra me chamar quem não entendeu de burro. Porque, tipo, eu comentei, né, as pessoas não têm essa repulsa por musical, mas aí, tipo, o gosto da pessoa é Batman e Jurassic Park, sabe? Tipo,
como se fosse... como se, tipo, esses fossem o contra-exemplo no blockbuster americano, uma coisa alternativa. Exatamente. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que você, tipo assim, a pessoa sendo criadora de conteúdo de cinema, sendo crítica de cinema, e quando a pessoa, sei lá, os únicos filmes de cinema brasileiro que ela fala bem é Cidade de Deus, Tropa de Elite, e etc e tal, assim, sem juízo de valor desses filmes, e esquece todo outro tipo de cinema que existe, aí é complicado, assim, sabe? É a mesma coisa para filmes no geral, assim, né? Mas você gostar desses filmes e falar sobre esses filmes e ter uma relação com esses filmes, aí, problema nenhum, sabe? Assim, a questão é o como você faz isso, né, cara? Assim, é a diferença... a gente falou, Donnie Darko não é ruim, né? A gente só tem que superar também e aprender que tem outras coisas, né? Isso. Tipo assim, não é o melhor filme do mundo. Porque senão você vira tipo o Roberto Sadovski, sabe? Essas coisas, sabe? Aí, Nossa! Eita! Que só fala que os outros são críticos, entre aspas. Entre aspas. O único crítico do mundo é ele. Isso aí. Errado estão eles, estão aí falando de cinema sul-coreano, de coisa francesa dos anos 60, enquanto eu tô aqui defendendo o Wolverine 2. Mas é isso. Mas, dito isso, claramente, assim, esse papo, né, que a gente comentou, isso, o resumo dele é obrigado, tudo em todo lugar ao mesmo tempo aí, por fazer tanta gente conhecer esse... Obrigada por representar o cinema chinês também. Sim, obrigada por abrir as portas aí pra todo mundo. Ai, cara. Mas é isso, né, gente? Lembrando que vocês podem conhecer o trabalho da Raíssa acessando os links que vão estar na descrição desse podcast, se você estiver ouvindo no Spotify ou no YouTube também. E lembrando que a gente tem um Apoia-se, você pode conhecer o nosso Apoia-se e as recompensas que tem nele. E entre as recompensas que estão lá, você pode ganhar seu nome livre aqui, como é o caso dos nossos dois apoiadores, né, o Hermano Menezes e o Zé Renato. Então é isso, até semana que vem com o próximo plano. Falou, gente. Tchau. Bem, gente, eu esqueci de falar uma coisa, mas não é nada importante, mas eu vou falar com vocês, sabe? Nessa coisa de conhecer os filmes e eles darem sensações diferentes pra vocês, pra gente. Eu lembro que quando eu vi aquela sessão no Canal Brasil de como era bom o nosso cinema, e eu via por motivos de putaria, né, assim. E aí quando eu vi esses filmes, sabe, de tal, assim, e eu via por esse interesse, mas cara, tinha várias coisas chanchadas que eu via e eu ficava, cara, eu tô gostando disso porque realmente é um filme legal, sabe, assim. Só que eu não consegui identificar por quê. Eu esperava tesão e ganhou reflexão. Exatamente. Foi ver com intuitos eclesiásticos e saiu pensando, né?